Aqui o nosso objetivo é bater um papo descontraído sobre dicas de leitura, livros que eu li ao longo dos anos, como acho que já mencionei aqui, e que me encantaram muito, e eu acredito que poderá interessar também aquelas pessoas, elas que não são assim tão amigas da leitura ainda, mas que se seguirem as dicas que a gente está dando aqui nesse canal, talvez incorporem a leitura ao seu dia a dia. Então, Denise, qual a nossa leitura de hoje? Hoje nós teremos um livro Qual é? Eu não sei ainda maravilhoso. qual é o livro, gente. Jura que você escolheu esse livro? É, Ah, eu tenho que dar um abraço, mas esse livro é fantástico. já Tá no está no ar? ar, já está no ar. Salve! Opa, deixa eu me endireitar aqui, porque o dia de gravação é um dia solene, né? Tudo bem, pessoal? Salve mais uma vez. Estamos começando aqui mais o nosso aguardadíssimo programa. Aqui o nosso objetivo é bater um papo descontraído sobre dicas de leitura, livros que eu li ao longo dos anos, como acho que já mencionei aqui, e que me encantaram muito, e eu acredito que poderá interessar também aquelas pessoas que gostam de ler e aquelas que não são assim tão amigas da leitura ainda, mas que se seguirem as dicas que a gente está dando aqui nesse canal, talvez comecem a ler diariamente, talvez incorporem a leitura ao seu dia a dia, né? Tratando o livro como quem assiste a uma série, uma novela, né? Que a literatura, como lazer, ela tem que ser vista dessa forma, né? A gente lê por lazer, nos nossos momentos de lazer. E os livros sobre os quais estamos conversando aqui nesse canal são assim, de canal. Eu recebi outro dia um e-mail meio... Acho que eu posso contar isso aqui, né? O cara reclamando que eu estou falando de livros assim de uma maneira descontraída demais, e que, como se eu não estivesse levando a sério a literatura. Isso é mentira, entendeu? Eu levo a literatura a sério. Eu posso até não ser uma pessoa totalmente séria, entendeu? Mas eu levo a literatura muito a sério, a leitura mais ainda. E, como resposta, eu não vou mencionar aqui o nome do camarada que me escreveu, Leonardo. O objetivo aqui é o de falar de livros de forma justamente descontraída, tentar, pelo menos, mostrar às pessoas que ler pode ser um lazer tão divertido quanto assistir a uma novela, assistir a uma série, Netflix, ir ao cinema, embora o cinema esteja caríssimo, né? A gente tentou ir ao cinema outro dia, estava proibitivo, né? Quantos livros a gente podia ler com aquele valor do Uma boa cinema? quantidade. Dava para uma semana, de 2 semanas de leitura. 2 semanas de leitura e ainda sobrava dinheiro para pipoca. Então, respondendo, o programa aqui ele é sério, eu posso não ser muito, enfim, eu sou uma pessoa séria, assim, responsável, cumpridor das minhas obrigações, sou uma pessoa confiável, mas na hora de falar de livro, às vezes eu passo um pouco da medida, porque eu gosto tanto de livro, gosto tanto de ler, que eu trato a leitura talvez com uma informalidade excessiva que algumas pessoas estranham, porque historicamente o livro é tratado no Brasil de uma maneira muito solene, muito respeitosa, um pouco, em certas circunstâncias, um pouco respeitosa demais. Eu acho que existe momento para tudo. E a leitura ela não precisa ser tratada com essa deferência toda o tempo todo. Nós temos que trazer o livro para o nosso dia a dia de uma forma normal, assim, incorporar o dia a dia, manchar a página de livros com gotas de café, você está tomando um café e está lendo. Enfim, eu estou, como sempre, me alongando muito aqui. Vamos fazer aquela pergunta. Não, hoje nós não vamos assassinar a língua latina. Eu prometo a vocês. Não vai ter piadinhas latinas. Eu vou fazer uma pergunta, porque Denise, que está aqui atrás de mim,
que está selecionando os livros. Lembrando que esses livros sobre os quais eu falo aqui nesse humilde canal são livros que eu li ao longo da minha vida, sei lá, dos últimos 20 anos, ou mais, até 25 anos, ou um pouco mais até, não sei, e que me marcaram muito. E o objetivo é de dividir essa leitura com vocês. Leituras inesquecíveis. Alguns desses livros nem estão mais sendo publicados, do que eu considero um absurdo, porque estão fora de catálogo. No entanto, eles estão ao nosso alcance, graças a Deus, pela internet. E nos sebos também a gente consegue encontrá-los a um preço bem camarada. Então, Denise, qual a nossa leitura de hoje? Hoje nós teremos um livro Qual é? maravilhoso. Eu não sei ainda qual é o livro, gente. Uma escritora, eu acho que ela é americana, se eu não me engano. Jennifer Donnelly. Jennifer Donnelly? O Chá do Amor? Donnelly. Jura que você escolheu esse livro? Eu tenho que dar um abraço. Esse livro é fantástico. Olha, pessoal, olha o livro que ela escolheu. Esse livro aqui é espetacular. Com letras maiúsculas, tudo caixa alta, negrito, fonte grande e piscando. Imagine um neon vermelho piscando. É esse livro aqui. Ela é britânica? Ela é britânica, porque a história, ela se passa... Será que ela é britânica? Agora você me pegou. Porque a história se passa em Londres. A maior parte, depois ela vai para Nova York. Ih, já estou dando spoiler aqui, peraí. Não, ela Não, ela é americana mesmo, você tem razão. Gente, eu sabia, eu tinha quase certeza que ela fosse britânica. Olha só, descobri isso anos mais tarde. É porque depois ela vai para Nova York, mas ela faz uma ambientação em Londres tão perfeita. Vocês estão vendo, né? Eu estou sempre cometendo uma gafe. E essa foi mais uma. Muito obrigado por me chamar a atenção por esse dado, que é um dado muito relevante, porque esse livro foi uma das melhores sagas. Está aparecendo bem aqui? Tá. Que eu li em muito tempo. Essa, Os Catadores de Conchas, sobre o qual nós vamos falar. Eu acho que esse foi a terceira saga que eu li, a terceira das melhores que eu li. Assim. Quais foram as outras duas? Esse que você acabou de falar, o Catador de Concha, da Rosamunde. Pilcher, isso. E o outro foi de uma escritora amiga nossa. O nome é Uma Praça em Antuérpia. Fantástico. Vamos falar também sobre esse livro. Luiz Valente. É espetacular. A Luísa é muito valente, porque ela publicou um livro também grosso, assim, que fica em pé, como esse aqui. Dá para mostrar aqui o livro em pé? Não, né? Não. Não, porque a mesa está muito baixa. Mas, enfim, fica em pé. E não se esqueça do Caim e Abel, hein? Eu li Caim e Abel. Caim e Abel. Jeffrey Archer também. Então, acho que ele é o único exemplar masculino aí nesse universo predominantemente feminino. Acho que ele é o quarto, então, da minha lista. Vamos ao livro. Chá do Amor. Bom, em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é uma prevenção, só estou avisando porque... 580 páginas. Pô, você sabe até o número de páginas? Porque o livro é bom. Peraí, deixa eu tirar aqui. Eu tenho que tirar os óculos para ler. Enfim, 580 páginas, mas o que eu queria mostrar é o seguinte. O tipo de letra, ele é pequeno. Dá para ver aqui? Dá. No entanto, isso é um tipo de livro que a gente lê num fim de semana. É aquele fim de semana que você esquece completamente os compromissos. Você esquece teu namorado, tua namorada, tua esposa, teu marido, esquece precisa comer, esquece tomar banho. Bom, enfim, eu quase me esqueci dessas coisas essenciais, mas a verdade é que eu li esse livro rapidamente porque é uma leitura voraz. Eu não preciso nem consultar o livro aqui para me lembrar mais ou menos da trama, porque é uma trama muito marcante. Ele foi publicado pela editora Planeta do Brasil em 2009, é isso? 2009, pelo selo Essência. Não sei nem se existe esse selo ainda, eu acho que sim. Que era um selo de... Na época, não sei se ele ainda existe, se ainda é assim, era dedicado só para escritoras mulheres. Nenhum homem poderia publicar um livro por esse selo. Eu, por exemplo, se quisesse,
podia escrever a história mais açucarada do mundo, eu estaria vetado. E acho que fizeram muito bem, porque tem livros fantásticos desse selo, pelo menos dessa safra dessa época, que eu li outros também. Enfim, O Chá do Amor é uma saga passada no século XIX, final do século XIX, na época de Jack, o Estripador, que narra a trajetória de uma moça chamada Fiona Finnegan. Se eu não estou enganado, é esse o nome dela, né, da protagonista? Se pronuncia Fiona mesmo, Denise? Acho que sim. Fiona está noiva de um rapaz, eles trabalham numa indústria de chá do Sr. Burton Tea, uma grande empresa de chá, moram num bairro pobre de Londres, estão juntando dinheiro, eu acho que para abrir uma lojinha de chá, e aí começam a acontecer coisas, o rapaz acaba se envolvendo, meio que a revelia com a filha de um ricaço ali da região, e eu acho que ela finge que ficou grávida dele, e a Fiona se desentende. Eu sei que ela arruma uma confusão com o Sr. Burton, que é um homem cruel, poderoso, aquele estereótipo do empresário ganancioso, inescrupuloso, etc. E eu sei que ela é obrigada a fugir, com uma mão na frente e outra atrás. Ela e o irmãozinho menor, a casa dela é invadida, uma cena de suspense, assim, absoluto, absurdo. E vai reconstruir a vida dela em Nova York, onde mora um tio, é o único parente que ela tem. Ela vai para a casa desse tio. Nova York, naquela época, estava vivendo o início do seu grande desenvolvimento, começando a querer se tornar a grande metrópole que se tornou. Enfim, eu não posso falar mais, porque senão vou acabar contando o resto da história. O que eu posso garantir a vocês é o seguinte: é uma saga de superação emocionante, com uma personagem carismática, envolvente. Todos nós, com um mínimo de sensibilidade, vamos torcer por ela, vamos acompanhá-la nessa saga, nessa transformação que ela vai empreender na vida dela. Transformação fantástica. Esse livro não deixa também de nos dar algumas lições de superação. Nós que atravessamos dificuldades, problemas, muitas vezes a gente vê o mundo nublado na nossa frente, sem enxergar grandes perspectivas de mudança, acreditamos que está tudo acabado, que estamos derrotados, e na verdade sempre existe uma saída, sempre existe uma oportunidade à nossa espera. E esse livro, meio que indiretamente, passa essa mensagem, e passa da melhor forma, que é pela emoção. É um livro que nos toca e, com isso, incute em nós aquela centelha que nos traz esperança para também renovar as nossas vidas. E é uma leitura assim emocionante do início ao fim. Ela dá uma reviravolta na vida dela, ela se torna autônoma, ela luta, ela vence, e sempre em capítulos muito bem escritos, numa linguagem extremamente, não vou dizer simples no sentido de simplória, mas é uma linguagem descomplicada. Ele é um livro ótimo, a leitura fácil, realmente. E por ser uma leitura fácil, ele é uma leitura até rápida, porque você fica ansioso para saber o que vai acontecer no próximo capítulo, o que vai acontecer com ela, e ela passa por tantas dificuldades e uma loucura. E ela mostra uma força, né? E a gente se enxerga no personagem, assim, um personagem muito real. Bom, pessoal, é isso. Essa é a leitura de hoje. Dica. Eu não vou encontrar isso aqui em livraria, lamento dizer, em livrarias comuns, assim, livrarias de livros novos. No entanto, eu tenho absoluta certeza que nos sebos e nos sebos online, sobretudo na estante virtual, que, aliás, não patrocina a gente aqui, não, tá? Antes que alguém pergunte, estou falando aqui espontaneamente, lá a gente sempre acaba encontrando esses tesouros com um precinho bem amigável. E aí acaba aquela desculpa de muita gente que às vezes gasta, sei lá, R$ 500 num tênis e que acha um livro, sei lá, de 40 caro.
Então, porque não é prioridade, né? Não estou falando das pessoas que não têm realmente dinheiro, que até um saco de arroz é caro. Estou falando de pessoas que têm assim, alguma condição para gastar com lazer e que chegam e veem um livro e falam, nossa, R$ 40, cara. E aí pagam 70 numa pizza horrorosa que depois fica conversando no estômago, enfim. Então, Chá do Amor, o título não é muito bom, mas a história é espetacular. É isso, um grande abraço e até a próxima.